Infelizmente, o rei Acás não atendeu ao convite de Isaías para receber a Deus pela fé. Mas Deus é tão bondoso que resolveu dar uma outra oportunidade, mandando a Acás a pedir um sinal a Deus. Um sinal em que Deus comprovasse de que Deus estaria com ele, de que ele não precisaria se unir ao rei da Assíria para se proteger de Israel e da Síria. Só que, quando percebemos a disposição de Deus em fazer algo de extraordinário por Acás, para garantir a Acás de que Deus o protegeria, ao mesmo tempo percebemos que Acás não estava disposto a abrir o coração a Deus. Em Isaías 7:11, Deus disse que ele poderia pedir qualquer sinal embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas. Ou seja, Deus estava disposto a fazer qualquer coisa de extraordinária para poder dar ao rei Acás a certeza de que Deus estaria com ele, de que ele não precisaria se unir a um rei pagão para buscar proteção, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estaria com ele. E quando Deus oferece esse sinal, o rei Acás dá uma das desculpas mais esfarrapadas para não permitir que Deus o ajudasse. No verso 12 de Isaías 7, Acás respondeu assim: "Não porei o Senhor à prova desse modo." Como não pôr o Senhor à prova se foi Deus quem pediu para ele solicitar o sinal? Isso não seria tentar a Deus, porque foi Deus quem pediu que Acás se dispusesse a pedir qualquer tipo de sinal como garantia, para Deus garantir a ele de que Deus estaria com ele. Então, quando ele diz assim que não poria o Senhor à prova, na verdade ele está sendo aqui hipócrita. Deus pediu que ele assim o fizesse. E o fato de ele se negar, ele não estava aqui respeitando a Deus e não querendo pôr a Deus em prova. Na verdade, ele simplesmente demonstrou que ele não estava disposto a permitir que Deus o ajudasse. Ele não estava disposto a crer em Deus e, por isso, não permitiu que a porta do seu coração abrisse a fim de que a fé entrasse. E, infelizmente, Acás cansou a Deus com isso. No verso 13, depois que ele nega ao pedido gracioso de Deus, o profeta Isaías diz assim: "Ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus?" Quando Acás nega a pedir a Deus este sinal para que Deus provasse que estaria com ele e que ele não precisaria se aliar a um rei pagão, aqui o profeta já adverte a ele: olha, já não basta você esgotar a paciência das pessoas, agora você quer esgotar a paciência de Deus? Ou seja, o texto indica que por mais bondoso e amoroso que Deus seja, a paciência dele um dia vai chegar ao limite. Afinal, Deus é amor, mas também chegará o momento de executar o juízo. E Deus foi mais além. Antes, diríamos assim, de perder a paciência totalmente com Acás, Deus promete ainda um outro sinal. Desta vez, Deus é quem faria o sinal, já que Acás não quis pedir o sinal. No verso 14, Deus faz uma promessa extraordinária, que tem uma aplicação tanto, obviamente, para Acás, mas para nós em especial. No verso 14 diz assim: "Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel." O nome Emanuel, amigo ouvinte, significa Deus é conosco. E aqui, a palavra virgem, no hebraico, ela se refere tanto a uma mulher que nunca realmente teve relações sexuais, mas esta palavra também pode se referir a uma mulher jovem
e que estava pronta para o casamento. Na verdade, ela já estaria casada no civil, diríamos assim, faltava a união no religioso. Ou pode se referir a uma mulher já casada, porém muito jovem. E aqui, Deus promete que haveria uma mulher muito jovem que daria à luz a um filho. E no verso 15, 16, Deus diz o seguinte, que quando essa criança tivesse idade suficiente para escolher ou rejeitar o mal, né, o que aconteceria? Judá, na verdade, Israel e Síria seriam devastados, ou seja, Deus estava garantindo que quando nascesse uma criança de uma mulher bastante jovem e esta criança aprendesse a discernir entre o certo e o errado, neste momento, Síria e Israel deixariam de existir, diríamos assim, e deste modo Judá seria livre. Deus queria, através desse sinal, demonstrar para Acás de que Deus estava com ele. Agora, o extraordinário desse texto é que o evangelista Mateus, em Mateus 1, 21 a 23, aplicou esse texto a Jesus Cristo e à Virgem Maria. Ele pegou esse texto de Isaías 7,13 e aplicou a Maria, que realmente era virgem, e aplicou a Jesus. E Jesus foi chamado de Emanuel, porque Emanuel significa Deus é conosco, ou seja, Cristo por meio do nascimento de Maria, que era virgem, Cristo por ser divino, ele ao encarnar, ele faz com que Deus esteja conosco. Ou seja, Deus prometeu um menino chamado Emanuel para falar para Acás de que Deus estaria com ele se ele decidisse pela fé confiar em Deus e não num rei pagão, mas ao mesmo tempo Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, pega esse texto e aplica a Jesus quando ele nascesse. Por isso Jesus foi chamado também de Deus é conosco. Amanhã nós vamos estudar um pouco mais do significado desta expressão. E você vai perceber o quão significativo é sabermos de que maneira Deus está conosco, tanto pela encarnação de Cristo, quanto pelo ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Aguardo você então no nosso estudo de amanhã, quando finalizaremos o estudo dessa semana. Um forte abraço e até lá.